Olá, pessoal. Vamos, então, hoje à aula 11 da nossa disciplina de Desenho Técnico 1. Vamos, então, tratar hoje sobre cortes totais, que nesse caso são divididos em longitudinal e transversal. Qual é a grande diferença deles? O sentido do corte. Então, o plano de corte, que é esse plano aqui, como se eu tivesse passado aqui uma faca, né, e cortado essa minha peça. Aqui eu estou cortando, o plano ele está no sentido longitudinal da peça. O que é o longitudinal? O plano longitudinal é aquele que atravessa no sentido do maior tamanho da peça, tá? Se eu tivesse um corte nesse sentido aqui, ó, da peça, seria o corte transversal, tá bem? Mas nesse caso aqui, então, eu estou fazendo o corte no sentido longitudinal. Então, o plano de corte, ele vai fazer essa divisão na peça, né? E eu vou representar a peça que eu determinar. Então, nós vamos ver depois como é que se faz a indicação, mas dá para ver aqui que nessa vista foi feita a indicação do corte. Então, é um corte que foi denominado AA, né? Depois nós vamos aprender como é que se faz essa parte. Aqui foi tomada, então, uma das vistas e foi indicado o corte. Então, é feito um corte. As setas, elas indicam para que lado que eu quero indicar, ou que eu quero que permaneça, tá? O resto é excluído. Então, eu quero que fique essa parte aqui da peça, tá? E isso aqui, então, é excluído, eu não represento. Então, o que ele fez aqui? Ele fez o corte, aplicou um plano aqui de corte, jogou essa parte aqui de baixo para fora e representou só o que é visto depois de passar esse plano de corte. Então, eu pego essa peça, né? Pego essa peça, aplico um plano de corte e projeto ela, tá? Então, onde eu tenho essas achuras, tá? Essas achuras aqui representam aonde eu passei o plano de corte que existe material. Então, olha aqui. Onde tem material nesse plano de corte? Tem daqui até o início da circunferência, que dá para ver aqui. Então, é do início da peça até a borda da circunferência. Então, como é que vocês estão vendo essa parte clara aqui, né? É porque aqui é a parte de dentro da circunferência. Não tem material aí. Tem atrás disso, tem material, que é aqui, ó. Que é atrás dessa borda. Bom, mas como eu tenho o plano de corte passando aqui, eu não posso representar que tenha material atrás. Atrás eu não vejo nada, né? A não ser as arestas visíveis, tá bem? Então, o que nós vamos ver aqui? Aqui dá para ver que foi passado o plano de corte aqui, né? E aí é representado o material. Como aqui possui uma conicidade, por isso que eu estou vendo aqui uma circunferência maior e outra menor. Quer dizer que aqui tem uma conicidade. Aqui tá próximo à superfície, e aqui vai diminuindo, diminuindo, até chegar nessa circunferência, que é essa representação. Bom, muitos de vocês, eu já vou falar que isso acontece, tá? Quando tem essa geometria, e aí depois acaba a geometria, né? Que é uma geometria cônica, e depois ela vira uma geometria cilíndrica, tem que fazer essa divisão aqui, ó. Que isso aqui é um tipo de superfície e aqui é outra. Muitos de vocês acabam esquecendo isso aqui. Bom, se vocês não colocarem isso aqui representa que não é uma face cilíndrica e outra cônica. Na verdade, é como se existisse uma parede única, né? Reta, né? Plana. Porque aí não tem diferença entre duas superfícies, que aqui é uma cilíndrica, daqui, dessa linha para baixo é cilíndrica e daqui para cima é cônica. Então, necessariamente, quando existe essa divisão aqui, quer dizer que são duas superfícies diferentes. Da mesma forma aqui, ó. Por que existe essa linha aqui, que é divisória? Por quê?
que tem uma circunferência maior, então tem uma parte cilíndrica maior, depois ela acaba e começa uma outra. Por isso que eu não posso fazer essa representação sem essa linha aqui no meio, porque isso vai indicar que eu tenho uma parede única, que eu tenho uma superfície única. E por que eu estou batendo o martelo em cima disso? Porque acontece bastante. E aí, por isso que eu estou já comentando sobre isso antes, tá bem? Então, essa representação aqui é uma perspectiva em corte, tá? Só que nós não vamos trabalhar, né, devido ao tempo que nós temos, tá? Se fosse em outro momento, né, nós teríamos trabalhado. Não é um tipo de execução muito utilizado também, então, não digamos assim, tão importante se nós deixarmos para fora do conteúdo. O mais importante é o que é essa parte aqui, que é a representação dos cortes, tá bem? Vamos lá, então. Então, o corte, ele pode ser feito com indicação na própria vista frontal ou em outra vista, tá? Então, nesse caso aqui, eu peguei uma vista frontal, representei o plano de corte. Então, notem aqui, ó, eu tenho essa flecha aqui virada para baixo. Quer dizer que eu vou descartar essa parte de cima e só vou mostrar o que eu vejo por meio do plano, né, do plano de corte. Então, vou representar aqui para baixo. O que eu vejo do plano de corte, né? Eu sou o observador que estou aqui, ó, nessa flechinha, e aí eu vou vindo para cá e vou vendo o que tem de informação. O que eu vejo desse meu plano de corte? Eu vejo essa parte aqui da peça, tá? Que é essa parte aqui. Então, eu não estou cortando material, não tem material nesse corte. O que eu vejo, na verdade, é essa face interna, que é essa aqui. Essa face aqui, tá? Porque o plano de corte passou aqui, ó, no meio. Tá? Passou aqui. Tá? Então, eu consigo ver só essa parte de baixo, a de cima foi excluída. Então, eu estou vendo essa face aqui, que não foi cortada, aí depois eu começo a ver uma parte que foi cortada, que aqui existe material, tá? O plano de corte está passando aqui, tá? O plano de corte, ó, está passando daqui até aqui. Então, daqui até aqui, eu tenho o quê? Eu tenho material, tá? Material vai até o final, ó, da circunferência. Só que lá dentro eu tenho um recuo, tá? Dá para ver aqui, ó, eu tenho um recuo. Então, eu tenho material até onde? Eu tenho material até a circunferência, mas lá na parte interna, que eu não estou vendo, ó, eu não posso continuar o corte até essa linha aqui da circunferência. Por quê? Porque não existe material. Então, aqui eu tenho que manter a informação da aresta não visível, tá? E aí depois eu tenho aqui as duas superfícies cilíndricas internas, tá? Que eu sou o observador que estou aqui, estou olhando para baixo. E eu consigo ver essa parte aqui, que não foi cortada. Então, é essa parte que eu vejo aqui e essa outra, porque são duas, né? Essa parte aqui que eu estou olhando e a parte do outro lado que também eu estou olhando. Muito bem. Depois, no final, ele vai fazer um último corte aqui que tem um material, tá? Que é aqui. Eu vou ver esse material que está aqui, ó, que foi cortado aqui, tá? Aí, para representar todos os orifícios, né, todos os detalhes, eu posso ainda aplicar um corte transversal, tá? Só que para indicar, aqui, ó, esse corte AA, eu tenho que fazer a indicação, porque eu coloquei aqui, ó, na linha de corte, indicado com uma seta para que lado que eu quero que permaneça, tá? Então, coloquei a indicação AA, poderia ser qualquer outra letra, só que essa informação do corte AA, eu não posso colocar ela aqui. Por quê? Porque aqui eu vou colocar as cotas. Em que lugar que eu devo evitar de colocar cotas?
entre vistas. Então, essa parte aqui, que vai ser a indicação de corte AA, sempre tem que ficar entre as vistas, tá? Então, o correto é colocar aqui, ó, corte, caligrafia técnica, né? Corte A, traço A, ou simplesmente AA, tá bem? Da mesma forma aqui, ó, o corte B, claro, eu devo evitar a cotação nessa área aqui, devo evitar, não quer dizer que seja proibido, mas eu devo evitar. Então, eu posso colocar aqui, tá? Digamos que a minha legenda está aqui nessa parte de baixo. Eu estou olhando o desenho no formato e a legenda está aqui embaixo, tá? Esse corte aqui, essa indicação do corte BB, que seria esse corte transversal, tá? Porque aqui, ó, esse aqui é o corte longitudinal, é onde o plano passa pelo maior comprimento, aliás, pela maior dimensão da peça, que é o comprimento, e aqui o transversal ele passa na largura, né, ou na sua altura. Isso vai depender de qual vista que foi utilizado. Então, esse corte BB pode ser utilizado aqui, né, desde que eu não tenha nenhuma cota, que deve ser evitado, né? Nós vimos que pode ser colocado, mas deve ser evitado esse espaço aqui para cotação. Então, esse corte BB aqui, eu posso colocar aqui, que fica entre vistas, tá? Só que eu tenho que tomar cuidado, porque se a minha legenda aqui é aqui embaixo, ó, eu vou até representar como sendo a legenda aqui, tá? Essa aqui é a minha legenda, tá? Aqui embaixo. Meu formato está para cima aqui. O que acontece? Eu tenho que escrever esse corte BB nesse sentido aqui, ó. E não nesse sentido aqui. Tá? Por quê? Porque eu tenho que colocar da mesma forma como eu posiciono as minhas cotas, tá? É sempre acima e à esquerda. Então, a leitura aqui é como se eu tivesse à esquerda da linha. Então, essa forma aqui não está correta, tá? Porque eu vou ter que fazer da mesma forma que as cotas, tá bem? Então, por isso que é feito é escrito aqui, que deve-se evitar cotação entre vistas, né? E aqui também. Posso colocar aqui? Posso, tá? Desde que não utilize esse espaço para cotação, que deve-se evitar, tá bem? Bom, então, tudo isso para dizer o quê? Que a indicação é feita na vista frontal. Eu coloco na vista frontal e os cortes, né? Que eu tenho o corte transversal aqui e o corte longitudinal aqui, eles são derivados da vista frontal. Mas existe outra forma, tá? Que é indicar o corte numa vista superior ou vista lateral, tá? Nesse caso aqui, ó, tem uma vista superior e essa aqui é a minha frontal. Tá, professor, mas eu poderia ter utilizado essa aqui como vista frontal? Poderia ter utilizado, tá? Por quê? Porque aqui é onde nós utilizamos para fazer os cortes, a minha vista frontal não necessariamente tem que ser aquela que eu determinava para, que é aquela que representa melhor a geometria externa da peça, aquela que possui as maiores dimensões e aquela que possui os melhores detalhes, tá? Que é a sequência como nós vamos definindo como é que é a nossa vista frontal, ou qual é a nossa vista frontal. Mas nesse caso aqui, o que acontece? Foi feita a indicação do corte,
na vista superior, e aí dela é que se derivou as outras duas. Qual que é o problema aqui? Fica um pouquinho difícil de entender como é que é essa projeção aqui, tá? Essa projeção aqui é como se foi executado o corte aqui, e isso aqui veio para cá, tá? Então, eu simplesmente girei isso aqui, tá? E rebati. Como eu fiz aqui, ó. Cortei, rebati. Aqui, ó, eu vou girar, tá? E vou rebater. Então, ela fica dessa forma. Como eu posso fazer também? Como o corte foi indicado aqui, eu posso rebater para minha frontal e depois rebater novamente, tá? Vocês podem fazer dessa forma, não está errado, tá? Mas essa forma aqui, que é a da vista frontal, ela fica mais fácil de visualizar, tá bem? Outra coisa aqui que eu não tinha comentado, não, eu até comentei, mas eu quero levar em consideração de novo. Vocês estão vendo que aqui eu fiz o corte transversal e representei. Aonde é que está as duas linhas que representam a borda da circunferência? Eu não estou vendo aqui as arestas não visíveis e a linha de centro. Aliás, a linha de profundidade. Eu não estou vendo por quê? Porque quando eu passo um plano, eu só vejo o que é aresta visível. O que tem atrás do plano, eu não vejo. Eu não vejo mais como aresta, né? Aqui tem a linha de profundidade, por quê? Porque ela aparece no corte. É justamente em cima do corte, tá? Mas essa linha de centro que tem aqui é justamente dessa circunferência. Eu não estou conseguindo ver essa aqui, que deveria ser nesse sentido. Por quê? Porque ela está atrás de onde eu fiz o plano, o plano de corte, tá? Então, continuando aqui, eu posso fazer a indicação na vista frontal ou posso fazer numa superior, tá? Aqui o que acontece? Eu já indiquei da forma correta, que é entre as vistas, né? Coloquei corte A. Eu excluí essa parte aqui, então eu fiz o corte, excluí essa parte e rebati somente essa parte de cima. Então, ó, eu tenho material daqui até aqui, tá? Claro, como eu tenho uma parte de baixo, né? Eu tenho aqui uma superfície na parte de cima e uma de baixo. Eu consigo ver porque aqui eu tenho uma linha, que é representada uma aresta não visível. Aí vocês vão perguntar, peraí, professor, mas o senhor disse que no plano de corte não aparece as arestas não visíveis. E não aparece mesmo. Só que aqui eu não estou aplicando o corte está nessa vista e nessa aqui. Tá? E aí depois nós vamos ver que eu vou fazer uma representação com cortes para os dois sentidos. E aí vocês vão entender por que um sentido aparece e o outro não. Alguns detalhes, tá? Bom, mas vamos lá. Então, eu continuo o corte, ó. Aqui, eu fiz o corte, então tem material aqui. Depois, daqui em diante, a superfície começa a ser da largura da peça. Eu represento o corte. Como eu cortei aqui no meio, então, a quantidade de material só foi até a borda, depois não tem mais, então aqui é uma parte cilíndrica, tá? É uma parte cilíndrica, que é essa parte aqui dentro, que eu estou vendo, tá? Então, se eu tivesse um detalhe aqui, ó, sei lá, uma circunferência aqui, um outro orifício, eu conseguiria ver ele lá atrás, como... Não consigo ver. Não tem como ver porque eu não vejo nada que está atrás do plano de corte. Eu só vejo aquilo que está no plano de corte. Ah, professor, mas isso aqui não está no plano de corte. Mas é o que o observador consegue ver do plano de corte e não atrás. Atrás ele não vê. Ele só consegue ver pelo plano de corte. Atrás do material, né? Aqui, se tiver alguma informação atrás desse material, não é representado. É representado só até o corte. Então, se não for necessário executar um corte transversal ou longitudinal para detalhar, né, alguma parte do objeto, não se faz, tá? Então, se eu quisesse só representar essa parte aqui desse orifício,
como é que poderia ter feito? Poderia ter feito só o corte BB e deixado o corte AA, aliás, e tirado o corte AA, deixado só o BB, e aqui eu poderia ter representado, então, a peça normal, rebatida, simplesmente rebatida, tá? Então, justamente para que serve o corte? Aqui, nesse caso, não tem detalhes maiores, né? Mas, principalmente, aonde existe uma profundidade, que é o que nós tínhamos visto aqui, ó, que é onde eu tenho profundidades, tá? Eu não tenho como ver essa profundidade, porque nas vistas, né, se eu fosse representar em vistas ortogonais, né, cotadas normalmente, vocês não iam ver isso aqui, ia ficar tracejado, tá? Ficava com uma aresta não visível. Isso aqui, claro, não tem detalhe nenhum, mas aqui eu tenho e aqui também. Então, essa profundidade, ela ficaria em aresta não visível. Nós vimos algumas peças, né, em aula que não tinha como fazer. As arestas não visíveis tinham que ser cotadas. Tá? Deve-se evitar, mas não tinha como evitar, então nós colocamos. Nesse caso aqui, se eu aplicar o corte, eu consigo transformar aquela aresta não visível em visível. E aí eu posso, então, executar a cotação, que agora é uma aresta visível. Tá bem? Então, eu não preciso fazer sempre o corte, é sempre que eu necessitar. Tá? Então, agora nós vimos que existem duas formas, tem a forma com a indicação na vista superior e na vista frontal. Tá? Existe um outro tipo de corte, que é o chamado corte no horizontal. Tá? Não é tão utilizado. Os mais utilizados, mas talvez vocês encontrem. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Então, olha aqui, ó, eu tomei aqui a vista superior, para indicar o corte, então apliquei o corte, tá? Aqui dá para ver, tá muito ruim a imagem, mas a parte achurada tá aqui, aqui e aqui, tá? E aqui eu tenho só corte AA. Nessa parte aqui eu não tenho corte, então aqui tem as arestas não visíveis, que é o que eu falei, eu só quero demonstrar esse detalhe aqui, tá? Então eu só fiz o plano de corte nesse sentido. Aí eu tenho o corte transversal que eu quero representar aqui. Aqui, da mesma forma, tem achuras, não dá para ver, né? Mas aqui tem achuras. Vou até aumentar aqui a espessura para que vocês entendam que tem achuras. E aí eu giro a peça, tá? E utilizo a minha vista frontal para determinar o meu corte. E aí aqui, claro, não aparece, né? Mas aqui eu tenho as minhas achuras. Que achura é essa? É essa aqui. Tá? Então, olha os cortes. Corte longitudinal, é no sentido do maior tamanho da peça. Depois um corte transversal, tá? E depois um corte que é nesse sentido aqui, que é no horizontal. Pode ser utilizado? Pode ser utilizado, tá? Mas isso vocês podem utilizar um corte longitudinal e, ao invés de representar na vista superior, vocês representam na vista frontal. É só essa diferença, tá? Então, não é um corte novo. Na verdade, só com o corte longitudinal mudando em relação à vista que tu está tomando para indicar o corte, tu já consegue um corte total no horizontal. Bom, então, seguindo aqui. Como é que vocês vão escolher? Eu sempre vou fazer um corte total. Não, tem casos que não tem nenhum ganho, tá? Que é o que acontece aqui, ó. Foi tomado aqui a vista superior, que geralmente é a vista que mais se utiliza. Então vocês podem utilizar essa vista superior como frontal, porque nela vocês vão indicar e vão rebater, como eu mostrei aqui nesse exemplo. Tá? Eu pego essa minha vista, que ela poderia ser a superior, mas nesse caso aqui ela vai ser a frontal, porque vai ser mais fácil indicar nela e projetar em relação a ela, tá? Tomar ela como referência os dois cortes, tá? Então, o que acontece aqui?
Aqui o desenhista pegou um corte longitudinal, dá para ver que ó, maior dimensão da peça nesse sentido, e depois um corte transversal. Aí ele excluiu essa parte de baixo no corte longitudinal e representou na parte de cima. Mas olhem aqui, o que eu tenho de informação? Eu tenho essa parte aqui, né, para cotar. Bom, mas nessa parte aqui eu também tenho. Eu também tenho a altura aqui. Não, mas eu consigo ver também essa altura aqui na parte de baixo, né? Que é essa altura aqui. Não, mas nesse corte eu também posso utilizar. Tá? Mas no corte transversal, eu tenho aqui, ó, eu consigo ver esse detalhe aqui de um furo reto, né, cilíndrico, e o outro aqui com rebaixo. Tem um rebaixo aqui com diâmetro maior e depois um com diâmetro menor. Bom, então um corte transversal tem mais informações. Eu tenho todas as informações que tem nesse corte e mais outras duas informações. Então esse corte aqui não é tão necessário assim. Então, não preciso fazer. Por quê? Porque fazer as achuras é bastante demorado, tá? A inclinação é 45 graus. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que é executado. Vai depender do material. De acordo com o material, tem um tipo de achura diferente, tá? E o que ele evita? Ele evita de ficar fazendo arestas não visíveis, né? Nesse caso, que deveriam ser apresentadas aqui, desses orifícios, tá? Porque eu tenho um orifício aqui e um aqui. Eu tenho que representar eles aqui. Então, ou eu evito de colocar eles aqui, fazendo a achura e aplicando o corte, ou simplesmente coloco as arestas não visíveis aqui, que aí vão ficar um pouquinho uma sobreposta à outra, dependendo das dimensões desses detalhes. E aí, então, eu posso escolher, né, o que eu vou fazer. Nesse caso aqui, o desenhista escolheu, então, representar o corte, porque aqui é que ia ser representado o detalhe das cotas, né, desses dois tipos de orifício aqui. Então, nesse caso, poderia ter sido utilizado só o transversal? Sim, poderia ter sido utilizado o transversal. E poderia ter sido utilizado essa vista como sendo a vista frontal para fazer rebater o corte? Poderia também, tá? Então, como eu mostrei, existem as duas formas de execução do corte. Bom, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque é bastante material, tá? E aí vocês conseguem até fazer um descanso entre um vídeo e outro, tá bem? Então, daqui a pouquinho eu retorno com outro vídeo.